semanas, essa carta tão preciosa que Deus inspirou ao apóstolo Paulo a imprimir nela palavras tão profundas e ao mesmo tempo tão discerníveis, tão compreensíveis, especialmente na unção do Espírito Santo aos nossos corações miseráveis, aos nossos corações obscurecidos por nossa natureza. E vou introduzir hoje e até domingo que vem, ou quem sabe até próxima outra quinta-feira, com o tema O Grande Amor de Deus, aqui na carta aos Romanos, pegando especialmente o capítulo 7 e o capítulo 8. Se nós compreendemos que Romanos como um todo, ela é uma carta que Deus usou Paulo para levar o Evangelho de maneira doutrinária, de maneira tão clara, expondo a justificação pela fé e não por obras, haveria de ter algum ápice nesta carta, em que ela é de fato a âncora que nos posiciona a esta realidade do amor eterno, o que nós conhecemos na doutrina de o amor leal de Deus. O amor do Deus que se baseia no seu próprio caráter, em que Ele por natureza é amor. E aqui no capítulo 7, é o que nós vamos ver hoje, nós teremos uma outra ênfase, e eu quero te convidar a vir aqui domingo. Se você não puder, você pode acessar ao culto que vai estar online ou depois salvo nas nossas mídias sociais. O grande amor de Deus. Nós somos alcançados pela bondade misericordiosa, em que todos os adjetivos das atribuições do nosso Deus apontam para este amor zeloso para com os seus. Absolutamente, Deus em nenhum momento terá qualquer julgamento contra Ele justo o suficiente para que alguém possa dizer que Ele não é amor, para que Ele não demonstrou amor, para que da parte dele não pulsasse naturalmente o elo perfeito entre o Criador e a criação, que é o amor, em que no seu ápice esse cenário se vê numa cruz, onde o seu próprio filho foi crucificado como prova cabal desse grande amor de Deus por homens e mulheres caídos, perdidos, como já temos estudado até aqui o capítulo 6. Deus prova o seu amor, nós veremos isso se repetindo até o capítulo 8. Tendo Deus enviado o seu Filho para morrer numa cruz, sendo nós ainda pecadores. E para ilustrar um pouquinho aquilo que Paulo vai dizer aqui no capítulo 7, a despeito desse amor de Deus, que é baseado no seu próprio caráter, não em nós, porque Ele amou pecadores, indignos de qualquer bondade, eu queria ilustrar, falando um pouquinho sobre a tal da ecdície. Quem já ouviu falar o que significa a ecdície? A ecdície é nada mais, nada menos do que a troca de pele das cobras. As serpentes, ela tem por natureza esse processo periódico que permite o seu crescimento e a sua renovação através de alguns momentos da sua vida em que ela troca a sua pele. Ela cresce um pouco mais, ela renova aquela casca que por muito tempo, seja num contexto mais úmido ou num contexto mais seco, prejudicou a sua pele, e ela vai então entrar nesses momentos de períodos de troca de pele. Ela cresce e se renova, mas ela continua sendo cobra.
ela continua sendo uma serpente. Diferente de alguns outros animais que Deus criou, em que há algumas aves, em que em algumas fases da vida, a águia americana, por exemplo, ela precisa trocar o seu bico. E aquela renovação da troca do bico dá a ela um novo significado. Porque até então, já um pouco envelhecida, ela sofre por ter um bico gastado, enferrujado, não mais afiado como aquele que Deus deu a ela. Porque ao longo da vida, trabalhando e lutando para o seu próprio sustento e o sustento dos filhotes, vai desgastando aquele bico. E em algum momento ela vai para um alto de uma montanha e lá acontece um processo em que ela se debate numa pedra, porque ela sabe que está nascendo, a casca daquele bico está caindo, e ela fica isolada por um tempo, e ela se renova, e ali nasce uma nova criatura praticamente, aquela águia cansada, frustrada, com suas caças, não mais como na juventude, ela se renova. Há algumas outras aves, inclusive, que renovam as suas penas, por conta de várias situações do dia a dia, da vida dela, e que também aponta para uma possibilidade de um renovo, de uma natureza velha, já cansada de penas, machucadas, feridas, e que esses pássaros também entram no processo de renovação. A serpente não. A serpente, por mais que ela necessariamente precise dessa equidice, da troca da sua carcaça, ela continua sendo serpente. Essa é a sua condição. Lá em Gênesis capítulo 3, versos 14, diz que então o Senhor declarou à serpente, após ela ter enganado Adão e Eva: uma vez que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e do pó comerá todos os dias da tua vida. Em que inclusive há até entre os estudiosos a possibilidade da serpente ela não ser a figura física que a gente vê e denota hoje nas figuras históricas, e quando você se depara a uma serpente, ou quando você vai num zoológico, há uma grande possibilidade que ela tinha patas, e ela conseguia se erguer e ter uma postura talvez parecida com um crocodilo ou com um lagarto grande, tá bom? Em que ela sofreu a maldição que Deus recaiu sobre ela. Eu digo isso porque nós também carregamos a nossa condição humana da nossa natureza carnal. E a tese da reflexão desta noite é: se não houver em nós uma mudança radical, um novo nascimento, como é predito, proclamado nos evangelhos, Deus não quer apenas trocar a carcaça da nossa vida, mas, no mínimo, produzir um transplante do nosso coração. É uma nova vida. Porque enquanto isso, nós carregamos uma natureza de uma condição, como diz aqui o apóstolo Paulo, miserável. Miserável. Portanto, eu te convido então, aí no capítulo 7, leia comigo a partir do versículo 14, Romanos capítulo 7, versículo 14, versículo 15, depois a gente vai pular alguns versículos e vamos para o 22 e daí por diante. Versículo 14: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, porque eu fui vendido como escravo para o pecado. A lei é boa, ela é espiritualmente boa, mas eu não sou, diz Paulo,
porque eu fui vendido como um escravo. E lembra essa linguagem que nós estamos percebendo em Romanos? Somos antes de Cristo, antes da graça, antes da intervenção desse amor profundo, leal ao próprio caráter de Deus, do Criador, antes da intervenção de Deus sobre os miseráveis homens que somos, éramos escravos do pecado, éramos escravos das trevas, éramos escravos da nossa própria natureza e do nosso coração enganoso, porque fomos vendidos, essa é a linguagem, fomos vendidos como escravos do pecado. Versículo 15, não entendo então o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E aqui Paulo então ele vai abrir o seu coração, inspirado por Deus como um apóstolo do Senhor naqueles dias, para ser como se fosse então um espelho daqueles que serão os seus leitores, por meio daqueles que irão ter nas Escrituras a compreensão de que ela é a revelação da palavra de Deus. E ele vai dizer: eu não entendo o que eu faço. E aqui ele está começando a escancarar o seu próprio coração como um protótipo, assim como ele disse em algum lugar nos evangelhos, nas cartas que ele escreveu: dos pecadores, o pior sou eu. Em que ele está se auto-revelando, o apóstolo Paulo, como alguém que não entendia esse processo no seu próprio coração. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo. Ou seja, o que ele deseja é se reconectar com Deus, é esse relacionamento com o Criador, mas isso ele não faz, mas sim o que ele odeia, que é a experiência de ser vendido como escravo para o pecado. E aí ele vai descorrendo esta situação, e se você já leu Romanos, aqui no capítulo 7, nos versos de 1 a 13, de 1 a 6, Paulo vai fazer uma analogia para explicar o que ele está dizendo aqui. Ele vai usar o exemplo da analogia do casamento, quando ele diz: olha, não sabia vós que você, enquanto vivo, você está sob o contrato matrimonial com o seu marido, com a sua esposa? Não sabeis vós que esta é uma lei eterna, em que desde o princípio, em Gênesis, o próprio Deus diz: desde lá deixará o homem o pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher em um contrato matrimonial? E aí nós declaramos diante do sacerdote, diante da igreja, diante da família e diante de Deus: até que a morte vos separe. Essa é uma lei, e ele está usando esse princípio. Ele vai dizer então no versículo 4, volta um pouquinho comigo lá em Romanos 7, versículo 4: assim então, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Sabe o que ele está fazendo aqui? Assim como ele fez em Romanos capítulo 6, quando ele cita que o batismo é a morte para o pecado, é o enterrar o velho homem. Simbolicamente nós estamos tomando essa decisão, e quando voltamos do batismo, lavados por aquela água bendita que é o Espírito Santo, representada ali, nós nascemos para uma nova vida. Nós, assim como no casamento, nós morremos para o nosso marido, chamado pecado, em que éramos escravos dele. É isso que ele está fazendo aqui. Então vocês morreram para essa escravidão. Vocês já não têm mais o direito que o pecado tinha sobre vós. Vocês já não estão mais sob esse jugo. Vocês eram comprometidos com as trevas. Vocês eram como que se fossem casados com o pecado. Mas assim, relativamente morrendo para o pecado, agora vocês
ressuscitaram para uma nova vida e agora o Senhor das vossas almas é Deus em Cristo Jesus. Então é por isso que pula de volta lá para o versículo 15, que Paulo vai dizer: olha, eu entendo isto, eu já sei, eu morri para o pecado, eu já fui batizado nas águas e vivo uma nova vida em Cristo. E como você que acompanhou as últimas mensagens, você chegou a uma conclusão pelas Escrituras, que o fato de que nós morremos para o pecado e vivemos uma nova vida para Cristo, não significa que você não tem mais pecado, mas que você foi livre do poder do pecado. Lembra? É diferente. Em que o Senhor da sua vida era o viver nessa carne. Você negou essa possibilidade e agora você entregou o senhorio da sua vida para Cristo. Mas Paulo fala: mas eu não entendo. Eu entreguei a minha vida a Cristo, mas aquilo que eu quero eu não faço, que é honrar esse meu Deus, esse meu Criador, mas esse mal que atua dentro de mim, que odeio, isto eu ainda continuo a fazer. Agora, pois bem, salta lá para o versículo 22. Ele vai dizer, ele vai costurando esse pensamento, ele chega no versículo 22 e ele diz: no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Ok? Vocês estão comigo? Paulo, ele está abrindo o coração dele, assim como revelando o nosso coração, que por mais que nós declaremos uma confissão de fé, de joelhos diante de Deus, diante de anjos e demônios, dos nossos próprios demônios pessoais, diante do nosso próprio coração enganoso, entregando a nossa vida a Deus, as dúvidas ainda vão pairar sobre nós. No íntimo, eu tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Paulo está aqui produzindo em nós um pensamento libertador, não escravizatório, em que nós temos compreendido nos estudos de Romanos que o que muda é apenas a nossa consciência de quem nós desejamos o senhorio. Por vezes haverá épocas na nossa vida, mesmo crentes genuínos, que já estão garantidos em graça no reino dos céus, mas haverá momentos da nossa vida que o pecado é senhor sobre nós. Mas lembre-se, ele pode de alguma forma influenciar e determinar, mas assim como vemos até o capítulo 6, ele não terá domínio e um senhorio pleno sobre a tua vida. E com base nesse pensamento, então, Paulo chega no versículo 23. Leia comigo o versículo 23. O versículo 24. O 23, nós chegamos até ele. Versículo 24, então ele diz: miserável homem que sou. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, miserável, ele está se esmurrando. Ele está dizendo para si mesmo: miserável homem que sou, que encontrou o meu Salvador, que já fui renascido das cinzas, da morte, das trevas, e mesmo vivendo a novidade de vida, a luz que agora brilha sobre nós, eu ainda sou miserável. Por quê? Porque ele vai dizer: porque aquilo que eu quero, eu tenho dificuldades em viver, que é a obediência à lei de Deus. E aquilo que eu não quero, que é viver escravo do pecado, eu ainda dou espaço ao meu coração. E aí ele vai dizer: quem me libertará do corpo desta morte? Aqui é mais ou menos a ideia da serpente, que ela reluta em se desgarrar
da sua pele. É essa a ideia. Quem me livrará dessa casca, desse corpo miserável, pecaminoso, podre, essa carcaça que carrega a minha alma? Quem me livrará do corpo sujeito a esse corpo mortal? Quem me livrará e me tornará de fato a criatura que o meu Criador deseja que eu seja? Aí ele vai dizer no versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne ainda sou escravo da lei do pecado. Ok? E a partir daqui, Paulo prepara os seus leitores, ele me prepara e ele vai te preparar para você ler o capítulo 8 que nós vamos estudar domingo. Você vai ler o capítulo 8, o hino de vitória dos crentes. Eu te convido, inclusive, ao sair daqui amanhã até domingo, leia Romanos capítulo 8 a partir dessa perspectiva, não mais como de natureza pecaminosa, como a da serpente, que ela foi maldita e se arrastará até o fim, mas não a nós, aqueles que são amados por um Deus eternamente bondoso e leal ao seu próprio caráter, em que ele prometeu e não é Deus para mentir, e ele vai cumprir as suas promessas para com os seus filhos, que estão diariamente nesse corpo mortal, se livrando desta casca, desta pele desse corpo mortal. E aí você lê o capítulo 8, o hino da vitória, de que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, de que não há nada no universo, nem nos céus e nem na terra, e nem debaixo da terra, não há anjos e demônios, não há tempo, passado, presente ou futuro, não há nada, provações, sofrimento, não há nem nós mesmos e os enganos do nosso coração que podem nos separar do grande amor de Deus que está em seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, quando você lê Romanos capítulo 8, até esse momento, começa a fazer um sentido mais profundo. Então, a partir disso, eu quero compartilhar rapidamente 3 verdades sobre, primeiro, a nossa natureza carnal. 3 verdades sobre o nosso estado, o estado natural nosso, ainda habitando nessa casca desse corpo mortal, que o Paulo tão sincero e aberto ele expôs a si mesmo, como eu e você devemos nos expor diante dos nossos, especialmente diante do nosso Criador. 3 verdades. A primeira: nos sentimos miseráveis e indignos, e está tudo bem quanto a isto. Se você, bem-vindo ao clube dos cristãos que se sentem miseráveis e indignos, entenda que essa é a nossa primeira condição natural. Se sentir não mais a última bolacha do pacote, mas a bolacha que ninguém compra, o tênis velho que ninguém mais usa, a roupa rasgada que foi passada para frente ou jogada no lixo. E faz bem, é bom que pensemos assim: miseráveis homens que somos. E isso nos torna, obviamente, infelizes, indignos e incomodados, inconformados. E aqui há uma palavra de atenção muito importante, porque
essa primeira verdade não deve nos humilhar a ponto de nos levar a uma depressão. Essa verdade não deve nos humilhar a ponto de produzir em nós uma infelicidade tal que produza morte, desgosto a ponto de tirar a própria vida. Não, mas de inconformidade. Assim como a serpente, não conformada com aquela casca, mesmo sendo serpente, ela passa pelo processo de provação, de luta, de tribulação. Quanto mais nós, filhos de Deus, inconformados com essa casca do pecado, por estar sendo produzido em nós uma vida nova, uma nova perspectiva, uma nova esperança. Paulo vai dizer lá aos coríntios, olha, fiquem tranquilos, enquanto o nosso corpo externo está a se desgastar pelas provações da vida, pela fé cremos que o nosso interior está a se renovar, dia a dia, até o nosso grande encontro com o nosso Redentor. Então, os nossos sentimentos nos enganam, a despeito de nos sentirmos miseráveis e indignos. Temos os nossos momentos de bipolaridade, ora nos odiando, ora nos amando. E isso não é de Deus, isso é do diabo. Deus produz equilíbrio, nem além nem aquém. Somos humilhados, mas Ele quer que nós nos levantemos, porque somos nova criatura. Reconhecemos a nossa vulnerabilidade e a nossa fraqueza. Mas temos as palavras de promessa que diz o quê? Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Quando estamos sujos, Ele nos purifica de todo pecado. Uma segunda verdade é que essa natureza, ela tenta nos convencer, a partir do pecado, que somos suficientes para resolver esse problema. Ok, somos miseráveis. Qualquer ser humano incrédulo, ascético, pagão, incrédulo lá fora, ele não precisa de muito tempo na vida dele para ele perceber que ele é imperfeito, que ele não é bom o tempo todo, que talvez até a tentativa de moralidade, de seguir regras, ele já deve ter percebido, em algum momento ele vai perceber facilmente. E que essa natureza vai convencê-lo de que ele é suficientemente bom para ele por si só resolver os seus problemas. E essa é uma tentativa vã que produz frustração por sermos enganosos de coração. E isso nos torna mais infelizes ainda. E essa infelicidade é pior do que a primeira. Porque o incrédulo, ele achando que tem suficiência para resolver por si só o senhorio da sua própria vida, ele sempre se frustra pelas derrotas, a qualquer tentativa de manter a sua vida de pé por si mesmo, e ele sempre percebe que ele não tem condições para isso. Então reconheçamos, somos miseráveis, e isso produz uma infelicidade que nos leva para Deus. Somos pó que nos leva para aquele que deu vida ao pó. Ele é suficiente. Ele é autossuficiente para produzir vida nessa casca dura e nesse corpo corrompido pelo pecado, e produzir vida que vai fazer todo sentido. E em terceiro lugar, então somos reorientados a reconhecer então o amor de Deus, mesmo diante da nossa miséria. E aqui começa então a se abrir a possibilidade da gente ir para o capítulo 8 com essa perspectiva. Porque agora, com plena convicção de que Deus é amor, isso restaura plenamente os meus sentimentos, outrora enganosos, que ora me fazia odiar a mim mesmo, ora a me idolatrar a mim mesmo em grande amor próprio. Agora eu fui levado de joelhos à cruz de Cristo,
E isso restaura as minhas emoções, em que eu não vou nem me flagelar, nem me idolatrar. Eu vou dobrar o meu joelho e eu vou reconhecer o senhorio de Cristo. Eu vou reconhecer que o Deus que prova o seu amor para conosco, por ter enviado o seu Filho e ele ter morrido numa cruz, por amor a nós, sendo nós ainda esses miseráveis. Portanto, o Evangelho de Jesus faz todo o sentido. Ele é o convite para sermos convencidos deste amor do Deus que abraça o pobre, o miserável, o pecador, o afastado, o filho pródigo. Esse é o Deus do Evangelho. Eu creio, eu prego e busco viver e me apaixonar e me submeter a este Deus, não o Deus da religião. Eu desconheço o Deus da religião, o Deus da tradição humana, que impôs sobre os ombros das pessoas que elas têm que fazer por merecer para adquirir o amor de Deus. Eu desconheço o Deus que julga o pecador antes de amá-lo. Eu desconheço esse Deus. Porque o próprio Deus verdadeiro disse: vocês já estão condenados em vossos delitos e pecados. Eu vim para vos dar vida, eu vim para amá-los. E eu quero então aqui abrir uma janela de possibilidades, para que a Reviva, os nossos ouvintes, os nossos amigos e irmãos, ouçam a despeito desse Deus que morreu por tanto amar esse mundo miserável, que não era digno de qualquer amor. Que Deus é este? Maravilhoso Deus. E que nós veremos no próximo domingo. Fica aí o convite para o capítulo 8. Eu quero tão somente agora concluir chamando a sua atenção para a seguinte perspectiva. Olha, qualquer tentativa, qualquer busca da minha e da sua parte, qualquer busca, qualquer metodologia que a gente comece a buscar aí, nos coaches da vida, nas autoajudas da vida, nas religiões que prometem rios e fundos para você, que começa a facilitar os negócios, ou dificulta demais, qualquer possibilidade, qualquer busca que promova melhorias no seu comportamento humano, é apenas um processo periódico de trocar pele, de dar uma maquiada no seu comportamento. Fuja disto, porque apesar dos nossos esforços para nos tornarmos uma pessoa melhor, por nós mesmos, por qualquer filosofia humana, por qualquer tradição humana, não tem nenhum efeito, não tem nenhum poder para produzir qualquer efeito salvífico, redentivo para mim e para você. Nenhum. E o remédio que nós precisamos para não apenas tirar a casca desse corpo mortal, mas dar a nós um novo bico, uma nova vida de águias que voltarão a voar, voos altos, porque o Deus de amor nos amou para que nós voássemos até o céu, vai produzir vida nova a uma natureza carnal pecaminosa, como a minha e a sua. Veja bem, eu quero terminar te chamando a atenção para Colossenses capítulo 2, versículo 23. Vai lá, folheie a sua Bíblia ou vai lá com o seu celular. Inclusive, nós estamos já há 2 semanas, uma semana completando, ou seja, eu acho que foram 3 cultos sem os slides. Por quê? Porque a gente está reformando a igreja, não sei se você já notou, desde lá da fachada, e a parte de eletrônica, fiação, teve muita movimentação, a parte de cima, de telhado, no forro, tudo novinho, e mexeu, e a gente está lutando para que dê certo. Então, por outro lado, é bom também que você vai ter que folhear aí a sua Bíblia,
e abrir o seu celular, se tem Bíblia nele. Isso é bom, que faz a gente fazer esse exercício aí. E fica aqui também o convite para no próximo domingo nós vamos começar uma nova matéria. Nós terminamos Apocalipse e a classe de batismos, e nós vamos começar uma classe que vai ter 4 ou 5 aulas até o nosso recesso, que nós temos um recesso de escola bíblica naqueles finais de semana de Natal e de Réveillon, de virada de ano. Aí a gente volta só lá em janeiro. Então a gente começa nesse domingo uma classe sobre soteriologia. Nós estudamos escatologia, que é o Apocalipse, que é o estudo do fim dos tempos. Soteriologia é bem legal, que encaixa com o fim dos tempos e o estudo de Romanos, que é sobre salvação. Então, se você tem dúvidas sobre a doutrina da salvação, venha para a escola bíblica. Quero terminar então lendo Colossenses 2, versículo 23. Lembra, qualquer busca e qualquer tentativa que promova apenas melhorias é apenas trocar a sua pele. O Evangelho é o único meio de Deus, é o único agente de Deus que vai produzir e promover redenção a este corpo mortal. Assim como Paulo disse nesse texto, estas regras, estas práticas, essas metodologias, estas filosofias, estas religiões, de fato, têm aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade no corpo. Notem, práticas antiguíssimas. Não é de hoje, meus amados irmãos, que o ser humano tenta se autoflagelar, se sacrificar, com severidade no próprio corpo, com falsa pretensão de práticas religiosas, com falsa humildade, mas não tem valor algum para frear os impulsos da carne, mas não tem poder nenhum, não tem valor nenhum para frear a nossa natureza pecaminosa. Somente o Evangelho. O Evangelho não é uma equídice, o Evangelho é uma metamorfose, e que inclusive esse termo grego é usado lá em Romanos, aqui em Romanos, no capítulo 12, renovai-vos pela transformação. O termo lá, transformação, é metamorfose, ou metanoia, que é mudança de mente. E a metamorfose, diferente da equidise, da serpente, a metamorfose é a transformação de uma lagarta em uma bela de uma borboleta, que aí sim ilustra o que é o Evangelho na nossa vida. Olha o que Deus faz na vida da gente. Transforma lagartas em borboletas maravilhosas, a darem saltos e voos para a glória de Deus. E que a sua vida continue sendo um processo no casulo da vida do Evangelho, transformando, produzindo a metamorfose de dentro para fora, a uma nova vida, a uma nova perspectiva, por causa tão somente desse grande amor de Deus para pessoas, para lagartas tão miseráveis como eu e você, que está se produzindo belas criaturas, novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.